Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? É um grande prazer falar com vocês, pelo menos através de vídeo, visto que nós não temos tempo não estamos tendo condições de nos ver na igreja, mas é um prazer estar com vocês esta tarde para compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra aqui em Marcos 5, versículo 21, que nos diz o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então a palavra de Deus nos fala a respeito de uma cura. E eu gostaria de falar a respeito justamente desse assunto, o agir de Deus na cura de nossos filhos. Muitas de nós estamos enfrentando muitas dificuldades nesses dias, lidando com doenças as mais variadas possíveis e principalmente com a Covid, né, com esse vírus que tem acometido muitos dessa enfermidade. E o Senhor falou ao meu coração a respeito disso, né? Dessa experiência que eu tive com relação à cura. Nós vemos aqui Jairo buscando a cura para a filha. Mas hoje eu quero falar para vocês de nós, mães que também estão sempre nos prostrando diante de Deus, buscando a cura de nossos filhos, de nosso esposo, de nossos familiares. Porque nós mães, nós mulheres, temos essa obrigação mesmo de estar intercedendo. Não só mulheres, mas homens, mas nós temos esse jeito, né, de estar intercedendo pelos nossos. E o Senhor falou no meu coração a respeito deste texto, né, que Jairo era uma pessoa muito importante, era o principal da sinagoga e tendo esgotado todos os seus recursos, ele teve que recorrer a Jesus Cristo. Ele recorreu a Jesus Cristo porque a filha dele estava praticamente morrendo e ele não via outra solução. E Jesus prontamente atendeu, né, o pedido dele, falou que foi com ele. E tem algumas lições nesse texto que parece muito com a nossa vida. Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e a gente quer no imediato, no já. E a gente percebe que nem sempre é assim. Muitas vezes o Senhor tem um tempo para nós, né? Um tempo. E aqui Jairo foi ao encontro de Jesus, pedir socorro pela filha que estava doente. E ele era muito importante, onde ele morava, ele era o principal da sinagoga. E para ele ir ao encontro de Jesus, ele teve que vencer várias barreiras. Mas ele não se importou com isso, porque era urgente, a necessidade dele era urgente. E ele foi ao encontro. E chegando lá, falou: Senhor, minha filha está muito enferma, eu preciso que tu a cures. E Jesus foi com ele. Jesus não demonstrou nenhuma resistência nem nada. Ele realmente foi. Só que no meio do caminho, nesse intervalo, apareceu a mulher do fluxo de sangue. Ela há 12 anos estava enferma, com aquela hemorragia, e ela tocou na orla do vestido de Jesus, e quando ela tocou, Jesus percebeu que tinha saído o poder dele e tinha havido cura ali naquele momento. E realmente, ele perguntou quem me tocou, e então ela foi e falou que tinha sido ela, contou a situação, e Jesus aproveitou e curou também o espírito, porque o nosso Jesus, ele faz a obra completa. Ele não se preocupa em curar apenas o físico. Poderia ficar só no físico, mas ele quis curar o mais importante, que era o espírito, a alma daquela mulher. Queria salvá-la. E a salvou mesmo. E neste momento, irmãs, imagine a aflição que Jairo passou. Como ele ficou tão angustiado, porque ele tinha que esperar aquilo tudo acontecer para que a filha dele fosse atendida. E a filha estava à morte. Mas ele, na hora que ele estava ainda nessa aflição, veio a péssima notícia: olha, não precisa importunar mais o mestre, tua filha já morreu, não precisa chamar mais o mestre. Mas Jesus fala para ele: creia somente, creia, sua filha será salva. Então é o que Jesus nos fala: creia.
É necessário a gente crer. Para que Deus possa agir na nossa vida, para que Deus possa agir na sua vida, você precisa crer. Você precisa se humilhar diante dele e você precisa ter perseverança. Muitas vezes a gente não quer esperar e Deus quer que a gente espere. Ele tem um projeto, ele tem um plano. Então, o que me chama a atenção é que Jairo, ele creu em Jesus. Ele acreditou que Jesus poderia curar a filha dele. Afinal de contas, Jesus tinha feito muitos milagres por aqueles dias e com certeza ele ouviu falar desses milagres. Então ele foi até ao encontro de Jesus e reconheceu o poder de Deus. Reconheceu que Deus era poderoso para curar a sua filha. Então ele foi ao encontro. Muitas vezes a gente procura muitos recursos, as pessoas procuram muitos recursos antes de se dobrar. Antes de se dobrar, a gente faz muita coisa, faz o que pode para resolver o problema. E quando percebe que realmente não tem solução, aí a gente vai e se dobra, né? Ele com certeza levou a filha ao médico, procurou todos os recursos, mas não encontrou, não tinha mais jeito. Não tinha nenhuma outra forma de resolver o problema. A Bíblia nos fala aqui em Salmo 91:2: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então o nosso Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. E Naum 1:7 diz: O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Quantos de nós estamos angustiados, tristes, preocupados e recorremos ao Senhor Jesus? E que refrigério maravilhoso é esse que a gente sente? Às vezes a gente está angustiada, triste, chorosa, e essa dor, essa tristeza, essa aflição só para quando a gente se dobra e fala para Jesus: Jesus, tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia do meu filho. Por favor, Senhor, atende a necessidade dele, cura minha filha, liberta meu filho, faz uma obra poderosa na vida dele. Neste momento, a gente sente o alívio de Deus, porque Ele está conosco nos tempos de angústia, Ele está conosco em todos os momentos. E no tempo de angústia não é diferente, irmãos. No tempo da angústia, Ele está ali conosco. Eu lembro que esses dias eu tenho passado muita aflição, por causa que minha filha, a Paloma, ficou doente, né? Ficou com o vírus, o Covid-19, ficou doente. E ela esteve enferma 15 dias no quarto. E é muito difícil, irmã, você ficar longe da sua filha. Por mais que ela esteja ali perto do seu quarto, mas com a porta fechada o tempo inteiro, e você ter que bater na porta e deixar a comidinha para ela. E ficar sempre com o coração apertado, pensando: meu Deus, o que vai acontecer? Será se amanhã ela vai amanhecer melhor? Ou será se ela vai piorar? E essa aflição nos deixa assim impotente, a gente fica triste, impotente, abalado. Mas aí nesses momentos de aflição, de dor, de tristeza, eu recorria a Jesus, me colocava de joelho e falava: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Senhor, olha para o emocional dela, não permita que ela adoeça do emocional. Senhor, dá saúde emocional para minha filha, trabalha no psicológico dela para que ela possa conseguir vencer essa doença, ficar quietinha ali. E Deus agiu prontamente, eu vi o agir de Deus, ela deu conta de ficar, Deus abençoou. Minha filha passou os 14 dias assim e hoje está curada para a honra e glória do nome do Senhor. Então, irmãos, o nosso Deus está disposto, disponível. Basta que a gente tenha fé nele, que o busque, que acredite que ele é poderoso para fazer tudo o que nós não podemos fazer. Ele pode fazer tudo, ele pode resolver todas as questões. Ele cura, ele liberta, ele transforma. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, muito bom servir a este Deus. E Jairo foi atrás deste Deus, porque ele confiou, né, que Jesus Cristo poderia fazer alguma coisa pela filha dele. E Jesus realmente fez. E Jesus faz ainda pelos nossos filhos, pelos nossos parentes. Quantas pessoas a gente tem orado no grupo Mulheres que Oram? E quantas pessoas o Senhor tem curado, tem libertado, tem tirado do leito? Muito maravilhoso o nosso Deus. E
é importante a gente confiar nessa fortaleza que é o nosso Deus. Outro ponto importante para que Deus possa agir na hora das adversidades, no caso aí na cura, é que a gente tem que ter humildade. Sem humildade a gente não se dobra. E a Bíblia nos diz, aqui em Tiago 4,6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se nós formos humildes, se nos aproximarmos de Deus, Ele vai fazer aquilo que nós desejamos, dentro da vontade dele, é claro. Mas Ele resiste ao soberbo, porque o soberbo não vai se dobrar. Ele vai procurar outros recursos, e muitas vezes perde, porque não sabe se humilhar. Mas Deus, Ele dá graça àquele que se humilha, àquele que se dobra e que fala: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, Senhor, tem misericórdia, venha ao meu socorro, venha ao meu encontro. E realmente Ele vem, irmãos. O nosso Deus é socorro bem presente na angústia. E Ele ama aquelas pessoas que se humilham, né? O Senhor Jesus é o próprio exemplo de humildade. Ele humilhou-se até a morte, né? Sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, foi morto na cruz. Então, o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo é o exemplo de humildade. Nós temos que seguir este exemplo. Então, nós temos que realmente nos dobrar, irmãos, porque hoje o dinheiro não está resolvendo praticamente nada. Muitas pessoas abastadas, com muita condição financeira, estão morrendo. E precisa mesmo se dobrar e falar: Jesus, eu preciso de ti na minha vida, eu preciso de ti, que tu venha abençoar minha família. Veja que a mulher cananeia, ela não teve vergonha, ela se humilhou diante de Jesus Cristo, buscando a libertação da filha dela que estava endemoniada. E Jesus falou: não é bom lançar o pão aos cachorrinhos. Ela: não, mas os cachorrinhos também comem a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ou seja, ela se humilhou. E nós, mães, a gente muitas vezes, a gente se humilha e esvazia de nós mesmos. A gente deixa toda a nossa sabedoria, se é que a gente tem alguma, a gente deixa nossas convicções e se humilha diante de Deus, pedindo socorro para nossos filhos. E é necessário, porque o adolescente, o jovem, nem sempre ele tem essa experiência com Deus. Nem sempre ele tem essa força, essa fé. E principalmente se ele estiver doente. Aí que ele não vai ter mesmo tanta força para buscar. Então, nosso papel como mãe é buscar, é nos dobrar, é pedir ao Senhor. E olha, realmente Deus ouve. Assim como ele ouviu a Jairo, assim como ele ouviu a mulher cananeia. Ele também me ouviu e também vai te ouvir, irmãos. Se você tiver alguém doente na sua casa, eu não sei como é que está a sua situação, mas creia que o nosso Deus, ele vai te ouvir. Basta que você se humilhe e que você confie nele, que você acredite, deposite a sua confiança nele. E também é importante ter perseverança, é insistir, não desistir. Às vezes as palavras negativas vêm: nossa, isso é gravíssimo, ai, muitas pessoas morrem, realmente morrem. Mas se nós formos nos apegar às palavras que vêm de fora, às más notícias, a gente fica doente. Jairo, naquela hora que o empregado dele falou: não importuna o mestre, tua filha já morreu, não tem mais jeito. Se ele tivesse dado ouvido àquela voz, ele teria se desesperado, teria corrido para casa, deixado Jesus para trás. Mas ele ouviu a voz de Jesus: creia somente, a tua filha será salva. Então é a mesma coisa pra gente. A gente tem que crer, a gente tem que esperar, tem que ter paciência. Irmãs, eu não sei qual é o teu tempo. Na minha vida foram algumas semanas, né? E até esperar o resultado da saúde, da bênção, da vitória. Ainda existem vitórias que eu estou esperando. Para alguns é mais rápido, para outros demora um pouquinho. Mas o importante é que a gente não pode realmente desistir. A gente não pode deixar de lado ou se desesperar e parar de buscar. A gente tem que buscar todos os tempos, todo o tempo. A Bíblia nos diz no Salmo 121, versículo 4, que o nosso Deus, ele não tosqueneja, não dorme, o guarda de Israel. Ou seja, nós temos que buscar esse Deus, porque ele está atento às nossas necessidades. Então, às vezes, a gente que é mãe, muitas vezes, eu creio que você é como eu, que perde o sono e fica ali pensando no filho ou na filha e fica preocupado. Mas Deus fala assim: ó, dorme, pode dormir, porque eu não durmo, eu cuido, eu zelo. Porque nós somos mães, mas o nosso Deus é o pai delas, é o pai deles, dos nossos filhos.
Nós somos mordomos, né? E o nosso Deus cuida realmente deles. E a gente tem que ter essa confiança e saber de uma coisa. Essa espera, irmãos, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Às vezes Deus quer trabalhar na nossa vida, quer trabalhar na vida de alguém que está do nosso lado, quer trabalhar na vida do enfermo. Às vezes Ele quer mostrar algo. E como Ele nos mostra, irmãos? Esse tempo de espera nos mostra o tanto que nós somos impotentes, o tanto que nós somos dependentes da mão de Deus, o quanto nós dependemos dele, o quanto a gente não tem domínio de nada, nós não temos condição de resolver nada, assim, as coisas não estão nas nossas mãos, muitas vezes foge do controle, foge mesmo. Vocês vejam que essa questão do Covid, as pessoas não têm, nem os médicos ainda estão procurando ainda a vacina, nada é muito certo. Mas o nosso Deus, Ele tem a resposta certa. E nós temos que continuar firme neste propósito, não desistir, permanecer todos os dias da nossa vida pedindo, o que nós estamos pedindo é para a pessoa certa, esperar nele, porque com certeza, irmãos, na hora certa a resposta virá. A Bíblia nos diz em Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, quando você se dobra e fala com o Senhor e você confia nele, o que acontece contigo? As suas forças são renovadas, você parece que passa a ter esperança, a sua fé é aumentada, você confia, você fica até mais aliviado para passar pelo deserto, pelo momento difícil que está passando. Então, a minha palavra para você é essa, irmão. Se você está passando por essas dificuldades de doença, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, porque Ele vai, como Ele cuidou, né? Ressuscitou a filha de Lázaro, não, de Jairo. Assim como Ele ressuscitou a Lázaro, claro, também. Assim como Ele ressuscitou a filha de Jairo, Ele também pode atender às nossas necessidades. Ele pode curar os nossos filhos, como Ele tem curado as minhas filhas, graças a Deus. Ele tem atendido no meu pedido de socorro. E isso é maravilhoso. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a minha vida também. E que nós possamos continuar firmes, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. E este Deus sempre está atento às nossas necessidades. Fiquem com Deus, Deus os abençoe grandemente. Beijo.